Sim. Isso. Ambos estão presentes, né? Sim. Senhores, eu pergunto, existe alguma possibilidade de acordo? Eu vi que envolve um imóvel no Barra Mar, não é isso? É isso? É sim, excelência. Isso. Assim, Existe alguma possibilidade de acordo? excelência, da nossa parte não, excelência. É o doutor Raimundo que está falando? Eu não estou conseguindo. Está dando um dele. Isso. Advogado da parte demandante. Tá certo. Dona Lovelin, é assim que pronuncia? Sim, sim. A senhora está acompanhada pelo doutor Rodrigo, não é isso? Isso, sim. Tá. Bom, doutores, essa audiência foi designada para ouvir testemunhas, certo? Exato. Quantas testemunhas nós temos presentes para vir? A senhora Lovely, as suas 3 testemunhas estão presentes ou somente 2? São 3. As 3? Sei. As testemunhas? E do seu Remi, estão todas aí? Hein, doutores? Acho que lá caiu. Tá congelada a imagem, ó. Caiu lá Isso, caiu. É que eu tinha estudado esse processo no fórum, mas eu estou fazendo de casa, eu perdi um pouco aqui. Tá pegando, são 3 testemunhas de cada, não é isso, doutores? Somente a questão de que no último despacho deste juízo, a doutora deu o prazo de juntada de testemunha de até 15 dias antes para a parte autora juntar. E aí ele 2 dias antes, conforme César me informou, antes ele pediu a modificação do rol de testemunhas dele. Eu vi de uma testemunha apenas, pelo que eu vi aqui na petição, não é isso, César? É isso, César. A parte autora arrolou 3 testemunhas, após foram pedido, a parte requerida pedido para citar. E... A dona Lovelin pediu, arrolou Julian, Rosimeire e Guilherme. Guilherme, exatamente. Aí o doutor, da parte autora, arrolou 3 testemunhas, certo? Ele trouxe o rol ao processo. 3 testemunhas que ele apresentaria em banca, certo? Uhum. Que ele intimaria para trazer. Certo? Ok, tá bom. Mas vai ter o depoimento pessoal da requerida, não é isso, doutor? Depoimento pessoal da requerida e de testemunhas. Isso. Eles voltaram à conexão? Tá pedindo solicitação aqui na sala. Eu vejo o senhor Constantino Esbaralha, é isso? Senhor Constantino, o senhor me ouve? Senhor Constantino? Bom dia mais uma vez. Está ouvindo, excelência? Agora sim. Agora sim. José Reinaldo Abreu Pestana. Bom, doutores, a decisão de saneamento da juíza titular deferiu a oitiva da requerida e de testemunha das partes e um prazo para a juntada. Vamos começar ouvindo, então, a dona Lovelin. Tá, eu vou só tirar as testemunhas da sala, então, doutor. Tá? Então, tira todo mundo, por favor, César. Senhores, eu vou pedir licença para chupar uma pastilha aqui, que senão não acaba a audiência, viu? Dona Lovelin, quando eu vou tirar as testemunhas da sala, aí a senhora pede depois para entrar, quando a gente está autorizado.
Dona Lovely, tem alguma testemunha com a senhora aí? Sim, tem duas aqui. Então elas têm que sair da sala, de onde a senhora está. Tá, deixa eu sair. Pode sair. Dona Lovely, tem uma porta atrás da senhora. Esse cômodo, qual é? Atrás da senhora tem uma porta. Hã? Oi? Atrás da senhora tem uma porta. Que cômodo é esse atrás dessa porta? É do apartamento. É bom mostrar que eles saíram do apartamento. É a porta de entrada do apartamento, é? Sim. Manda eles É para eles saírem do apartamento, para não mostrar que eles estão fora da residência da senhora. Eu não ouvi Aí, o que a quando for senhora o momento, a senhora vai chamar eles, abre a porta e chama eles, tá bom? Pra não ouvi o que a dar- senhora está falando. Pode sair. Pela fora. Porque o que acontece? Teve um despacho, certo? Cadê? Vamos lá, dona? Pode. Filma eles saindo do apartamento para mostrar que eles não estão junto com a senhora nesse momento. Pronto. Aí quando for chamar, quando for a vez Tu sai e fica aqui lá fora. vocês dois, isso. Quando for o momento deles falarem, a senhora chama eles, tá? Tá bom, tá ok. Pronto, para não gerar nenhuma nulidade no processo. Ótimo. Pronto, excelência. Está comprovado que eles estão fora do imóvel. Tá bom. Ambiente dela. Ok, então vamos lá. Audiência de instrução relativa ao processo 0822-856-05, dígito 2009. Autor Remi Abreu Tintra e requerida a senhora Lovely Elzeanovai. É isso assim que fala, né, dona Lovely? Sim, excelência. A senhora me ouve bem, né? Sim, Me excelência. diga uma coisa. Quem é... A senhora vai prestar depoimento agora sobre o processo, tá? Tá bom, sim, senhor. Sim. Me diga quem é, por favor, o senhor Chidose, é assim que fala? Chidose Patrick? Sim, senhor. Sim, excelência. Você, Que excelência, Chidose Patrick era meu marido, só que ele faleceu. O pai dos Aham. meus filhos. Tá. Me diga uma coisa. A senhora mora, esse apartamento que a senhora mora está em nome de quem no papel, como a gente diz aqui no Brasil? Tá no nome do senhor Remi 30, Ok. nesse momento. Por que vocês passaram a morar nesse imóvel? Aconteceu assim. O Patrick, o falecido, meu falecido marido, ele era médico. Ele era médico e também era amigo do senhor Remi 30. Aí, no 2008, no município de Pomerândia, o Remi 30 contratou o Dr. Patrick, que era amigo dele, para poder trabalhar junto com ele, porque era tempo de eleição. Aí, ele deu esse apartamento como pagamento do serviço, entendeu? Vendeu o apartamento como pagamento do prestação de serviço. Ele está falando do processo que eu vim morar aqui desde 2013, mas é mentira. Só um minuto, calma aí, vamos devagar, a senhora vai ter oportunidade de falar. A senhora disse, então, que o serviço não foi prestado para a prefeitura, mas para a pessoa do seu Remi, é isso? Isso. Quanto tempo o seu marido trabalhou na campanha? Ele trabalhou em 2008 a 2009. Mas a campanha não dura um ano. Assim, ele trabalhou com ele no 2008, prestou serviço e ele estava lá trabalhando lá no Pomerândia também em 2009. Eu não tenho muito certeza o ano que ele saiu de lá, mas eu tenho certeza que em 2008, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, o Patrick estava trabalhando junto com o Remi 30. Isso eu tenho certeza, entendeu? Aí meu marido me falou que esse apartamento vai ser pago como prestação de serviço dele. Ele vendeu o apartamento por prestação do serviço que ele fez para o M30. Só que eles eram amigos. Mas o seu marido não recebia dinheiro, então o pagamento dele foi... Sim.
E como é que o seu marido se mantinha com a senhora, já que ele recebeu apenas um apartamento para pagar? Porque o médico não trabalha só um lugar. Eles fazem plantão, porque ele fazia outra ação para a RM30, eles fazem plantão em outras cidades, né? Eles não ficam parados num lugar, entendeu? Entendi. O seu marido faleceu e a senhora já estava nesse apartamento. Desde quando? Ó, o meu marido faleceu em 2015, 15 de janeiro de 2015. Só que eu vim morar aqui no final de 2008. Eu vim morar aqui. Teve meu primeiro filho ainda era bebê, teve meus outros filhos, nasceram e cresceram tudo aqui. Me diga uma coisa. Então, por que de 2008 a 2015 o seu marido não transferiu o apartamento para o nome dele? Certo. Ele, toda vez que ele procurar o senhor M30, o senhor M30 sempre diz para ele que uma mulher tem que assinar. Uma mulher tem que assinar. E como ele era amigo, meu marido estava esperando, porque ele não queria entrar judicialmente, porque apesar que ele trabalha, só que eles tinham uma amizade. Então, quem é essa mulher? Porque como meu marido me passava, eu nunca sabia quem é essa mulher, porque ele disse, uma mulher tem que assinar. Eu creio que pode ser a esposa dele. Eu não sei. Quem paga essas despesas desse apartamento? Água, luz, condomínio? Somos nós. Eu pago condomínio. Eu tenho uma conta de luz desde 2011, no nome do meu falecido marido. A gente que paga tudo, condomínio, tudo, água, tudo que a gente paga. Quem é que ocupa esse imóvel com a senhora? Nesse momento? Desde a época que a senhora está aí? Era eu e meus 3 filhos, que foram nascendo aqui, né? Eles cresceram aqui. Eu tenho 3 filhos. E a senhora tem outro companheiro hoje em dia, outro marido? Não, marido não tenho. Eu tenho namorado, mas marido eu não tenho. Tá. Só mais uma coisa. Como foi que o seu Patrick disse à senhora que ele tinha recebido esse apartamento como pagamento? Ele me falou, porque quando a gente vem para cá, eu perguntei para ele, tu comprou aqui? Ele disse, não, foi pelo pagamento do serviço que eu prestei para o seu M30. Só que toda vez eu pego para ele, pede documento, ele disse que o M30 parece que fica enrolando, né? Uma mulher tem que assinar e tal. Até chegou no momento que ele morreu, entendeu? E não teve esse documento. Por isso que eu trouxe esses testemunhos que sabem desses acordos. Tipo, Juliana, ela foi, nesse tempo, ela trabalhava junto com M30 e Patrick. Então, ela sabe desse acordo, entendeu? Tá bom. Nesse período, a senhora ficou fora do apartamento há algum tempo? Não, sempre estou aqui até hoje eu moro aqui, nunca fiquei fora desse apartamento, nunca. A senhora tentou conversar com o proprietário do apartamento para resolver a questão? Sim, porque tem um tempo, porque o senhor M30 nunca vem aqui. A primeira vez que ele vem aqui foi um dia depois que o meu marido morreu. Eu ainda estava abalada, ele já estava me expulsando do apartamento. Um dia depois, ele já estava dizendo que o apartamento não era meu, que ele vai me tirar a qualquer momento. Aí, eu não falei nada para ele naquele momento, porque eu estava muito abalada. E aí, muito tempo depois, ele estava mandando alguém para vir aqui. Eles entravam dizendo que ia vender, meus filhos ficavam assustados. Aí, até chamei a atenção dele, eu disse que eu não quero mais que ele traga ninguém aqui para poder mostrar o apartamento, porque o apartamento é do meu marido. Me diga uma coisa. A senhora... Pode falar. Certo. Pode falar. Sim. Não, pode continuar. Aí eu pedi para ele passar o documento, porque eu disse para ele, eu sei que esse apartamento você vendeu para o meu marido, porque ele pensou que como o Patrick morreu e ele não conseguia assinar, então ele pensou que eu não sabia do acordo. Aí eu disse, eu sei que esse apartamento foi pago como prestação de serviço, eu quero o documento desse apartamento. Aí ele disse que não, que vai me tirar daqui. E aí eu disse para ele, aqui você não me tira, como eu não tinha condição. Quem presenciou essas conversas do seu Patrick com o seu Remy? Tem uns que eu botei de testemunho, tem Juliana que trabalhava junto nessa época. Sim. Sabe, entendeu? Eu botei ela como testemunha. Tá bom. Então a senhora não existe nenhum documento que comprove esse contrato aí, né? Infelizmente, não. Tá, só mais uma coisa.
quando vocês começaram a ocupar esse apartamento, por algum período era o seu Remi ou outra pessoa que pagava os valores, ou sempre foi o seu marido e a senhora? Quando a gente começou a morar aqui, não entendo. Condomínio, água, luz, Não, desde que sempre- vocês sempre foram vocês? Sempre foi eu. Por isso que também eu trouxe a síndica, ela é testemunha. A síndica que morava aqui, ela é testemunha, ela pode comprovar que foi a gente que pagava tudo, desde que a Tá gente bom. morou aqui. Desde que Tá a gente morou certo. aqui. Tá bom. Doutor Rodrigo, você tem alguma pergunta? Sim, senhora. Senhora Novelli, eu gostaria de saber a data, a senhora se recorda o mês e o ano exato que a senhora entrou no imóvel? Foi porque meu primeiro filho, ele estava ainda bebê. Foi no final de 2008 ao começo de 2009. E foi, a gente entrou aqui. Só O que a senhora disse como final de 2008? Final para a senhora é aproximadamente dezembro, no final de 2008 ao começo de 2009, que a gente vem para cá, entendeu? Para morar. E qual certo? E qual foi o mês que o seu Remi foi aí pessoalmente reivindicar o apartamento? Foi no dia, meu marido faleceu no 15 de janeiro de 2015. 2015, de 2008 a 2015? Não, meu marido, ele faleceu no dia 15 de janeiro de 2015. Certo. E o Remi 30 apareceu aqui. Primeira vez que eu vi ele ele veio aqui. Foi no 16, um dia depois do falecimento do meu marido. Ele vem aqui para pedir o apartamento. Ele nunca, quando meu marido estava vivo, ele nunca vem para pedir, porque ele sabe do acordo. Doutor, só um instantinho, dona Laura. As outras partes saíram da sala? Sim. Doutor Mário, eles estão na sala e aparentemente estão ouvindo, mas não estão com a câmera. Me ouve, excelência? Me ouvem? Sim. Ouvimos. Porque nós estamos com aquele problema de conexão aqui está caindo. Não sei se tentei falar algumas vezes antes, mas o probleminha da conexão, mas nós estamos aqui na sala. Tá, então pode prosseguir, dona Laura. Pronto. A senhora utiliza esse apartamento como moradia habitual da senhora? Sim, é a moradia habitual. Eu não tenho outro lugar, eu não tenho. A gente mora aqui muito, não tem outro lugar para mim, tem 3 filhos. E em 2015, quando ele foi aí, ele foi sozinho com o advogado? Quando ele foi, um dia depois da morte do seu esposo, ele foi aí reivindicar o apartamento? É porque assim, ele chegou no carro dele, com certeza tinha motorista dele lá no carro, só que ele desceu sozinho. Ele falou comigo sozinho. Beleza. E posteriormente a isso, depois desse fato de 2015, ele mais uma vez foi aí conversar com a senhora ou algum representante dele? Ele sempre manda um representante. Nunca mais eu vi ele. Fui eu que procurei ele. Uma vez eu procurei ele no Hospital da Aliança para conversar com ele, para pedir um documento que ele não quis me dar, entendeu? Mas nunca mais ele vem para cá. Nunca mais. Sempre ele manda um representante, entendeu? Certo. A última pergunta. A senhora, desde quando alguém representando ele vai aí no apartamento para mostrar para alguém, alguma coisa assim? Sim, o representante trazia uma pessoa dizendo que quer comprar aqui e fica mostrando meu em frente. Mas isso foi antes do processo ou depois? Antes do processo, muito tempo. Depois do processo ainda teve isso? Não, antes que ele entrou na justiça. Depois que foi ajuizada a ação, não teve mais esse... Não, ele não vê mais, o cara só me procurou lá na rua, mas ele não vê mais, depois do processo, ele não vem mais para cá. Certo, isso é que a gente quer saber, tá? Só certo. Tá bom. Algo mais, doutor? Doutor Raimundo, me pergunta. Sim, excelência. Excelência, pela questão da conexão, deu uma caída, deu um probleminha, não conseguiu ouvir com clareza. Ela relata que ela mencionou a data de 2008 e 2009. Eu queria só reiterar a pergunta
para quem o esposo dela trabalhava, ele prestava serviço, era para o município ou era diretamente para o doutor Remy? Não deu para ouvir por causa da conexão. Porque assim, o Remy 30, ele prestava serviço para diretamente para o Remy, porque assim, o governo, prefeitura, demorava de pagar. E aí, como era tempo de eleição, o Remy 30 chamou meu marido e disse que para ele fazer outra ação e outras coisas, que ele ia dar o apartamento como pagamento, entendeu? Porque ele queria ganhar a eleição, entendeu? Foi assim, entendeu? E aí ele prestou serviço para o Remy 30, para poder... O que o doutor quer saber é se seu marido alguma vez foi empregado da prefeitura. Do Pomerândia? Não sei qual é o município, é Pomerândia? Sim, já foi empregado lá, sim. Nessa época ele era empregado de Pomerândia, é isso? Sim, só que como a prefeitura de lá demorava de pagar, aí o Remy 30 contratou ele para fazer assim, trabalhar para ele fazendo, porque meu marido tinha uma ultrassom, né? Uma máquina de ultrassom que faz ultrassom. E aí eles fizeram negociação os dois juntos para poder que ele paga com esse apartamento por serviço. Não é ultrassom, é ultrassom. Ultrassom. Eu entendi que era ultrassom, é ultrassom, entendi. Ultrassom. Tá. Eu falo enrolado. Não tem problema, não. Só mais clarificar, e qual é a especialidade que seu marido era? Era clínico geral ou tinha alguma especialidade médica? Ele era clínico geral, cirurgião e também fez curso de ultrassom. Ele faz ultrassom. Fazia os exames de ultrassonografia, não é isso? Isso. Algo mais, doutor Raimundo? Sim, excelência. Só para confirmar, nesse período de 2008, 2009, o doutor Remy era o prefeito? Essa campanha eleitoral que ela se menciona aí era para a eleição do doutor Remy, é isso? Na prefeitura? Excelência, eu não sei, eu sei que o M30 estava, eu não sei se ele ficava na frente, porque às vezes, pessoal, ele concorre para a prefeitura, mas não está na frente. A gente sabe disso. A pergunta... Não, mas entendeu? Ele quer saber se a senhora tem conhecimento quem era o candidato. Não tem conhecimento, não. Só para finalizar, excelência, esse prédio de serviço do marido dela, ela sabe dizer onde é que ocorria? Qual era o local dessas ultrassons, desse prédio de serviço? É no Pomerândia, município de Pomerândia. Mas em qual local, a senhora sabe dizer? Era uma clínica? Lá no Pomerândia, Pomerândia. Não, mas ele quer saber se era numa clínica do seu Remy, se era numa clínica do município. Ele tinha uma clínica lá, não sei se ainda tem, ele tinha uma clínica lá no Pomerândia. Mas o que ele está perguntando é se o serviço que o seu marido prestava, se era numa clínica de propriedade do seu Remy. Eu creio que sim, porque eu não tenho muito certeza, que eu nunca fui lá, entendeu? Mas eu creio tá bom. Que sim, para mim não. Tá certo. Algo mais, doutor? Não, sem mais. Então, sem mais perguntas, encerra-se o depoimento da requerida. Qual é a primeira testemunha do seu Remy? Excelência, o senhor Constantino já estava aí juntamente com o senhor José Reinaldo. Não sei se deu algum probleminha na conexão. Doutor Raimundo, eu vi que há um pedido de substituição de testemunha, mas eu não estou encontrando aqui a justificativa. É no mesmo ideia, excelência. É porque, como teve esse problema de conexão, eu explicava que o endereço fornecido não bateu. Nós tentamos a comunicação e não deu certo o retorno. Por isso, nós solicitamos a substituição, excelência. Mas aqui não tem comprovação da impossibilidade de localizar a testemunha. Por isso eu vou interferir, a substituição. Não tem comprovação de que houve tentativa de encontrá-la. A não ser que não haja objeção por parte do doutor Rodrigo. Não tem objeção, sim. Então a gente vamos ouvir primeiro as duas testemunhas que já estavam enroladas. Quais são, César? O senhor Constantino e o senhor José Reinaldo de Abreu. Primeiro vamos ouvir o senhor Constantino, que já está na sala. Então os outros ficam de fora. Exatamente. Senhor Constantino, bom dia. Senhor Constantino? Senhor Constantino, o senhor me ouve?
Seu Constantino? É que ele não está me ouvindo? Seu Constantino? A conexão dele está ruim, doutor. Mas ele está se mexendo. Seu Mas ele Constantino? não consegue nos ouvir. Seu Constantino? Doutor Raimundo, ele está no mesmo ambiente que o senhor? Seu Constantino, o senhor me ouve agora? Excelência. Seu Constantino? Seu Constantino? Seu Constantino? Não estou entendendo. Não, o senhor está mudo. Bastante. Agora sim. Pronto. Bom dia. Bom dia. José Arnaldo, me dê, por favor, seu nome completo, endereço, CPF, profissão, estado civil. José Reinaldo, moro na rua Benjamin, todos os meses. Sou formado em ciência de informação. Está cortando. O senhor José, o senhor tem algum vínculo com alguma das partes, com o CPMI ou com a Dona Lovelin? Não. De trabalho ou profissional, é amigo íntimo ou inimigo de algum dos dois? Não, nenhum. Ok. Tá, então o senhor vai fazer o compromisso de falar a verdade como testemunha, ok? Sob pena de ser processado por um crime de falsa testemunha, tá? Testemunhou. Ok. O senhor conhece a Dona Lovelin? O senhor conhece a Dona Lovelin? Não. E o marido dela, o falecido marido dela? O Patrick eu conhecia muito. O senhor conheceu em que circunstância? Nós éramos amigos e ele sempre, quando ele vinha em Pinheiro, ele me visitava e a gente conversava muito, entendeu? Nós éramos amigos mesmo. Qualquer coisa de medicina. Qual é? Mas a senhora Lovelin o senhor não conhece, a esposa dele o senhor não conhece? Não, senhor. Qual é a relação do seu Patrick com o Dr. Remy? Eu acho que o que ele me eu vou falar o que ele me falava. Que quando ele veio para o Brasil, para cá para o Maranhão, o Dr. Remy ajudou muito ele e que eles eram muito amigos. Mas, então o senhor não conhece o Sr. Remy? Conheço também. Mas em que circunstância? Eu sou de Palmeirândia e ele já foi político lá, ele sempre ouviu falar dele lá também. E eu sou amigo, sim. O seu Patrick, ele era o que lá em Palmeirândia? Eu acho que ele trabalhou uma época como médico na prefeitura, lá na época de Nilson era prefeito. Mas ele era empregado da prefeitura ou empregado de uma clínica particular do seu Remy? Não, eu lembro que ele trabalhava na prefeitura, na época da prefeitura. Naquela época... Eu não sei se trabalhava em outro lugar. Eu sempre vi ele trabalhava pela prefeitura. Mas o seu Remy tinha alguma clínica particular lá em Palmeirândia? Não desconheço isso aí. Eu não conheço uma clínica dele lá. Naquela época que o seu Patrick morava lá e trabalhava em Palmeirândia, o senhor sabia onde ele morava em São Luís com a família? Não, senhor. Alguma vez o seu Patrick conversou com o senhor sobre esse apartamento que eles estão em disputa? Eu não sabia de disputa. Eu sei que quando ele veio aqui, muitas vezes a gente conversava muito aqui, né? E ele disse assim para mim, rapaz, eu tô morando num apartamento de Remy em São Luís e, rapaz, eu tenho que comprar um apartamento para mim porque eu tenho vergonha porque eu já estou há muito tempo morando nesse apartamento dele. Então, o seu Patrick nunca falou com o senhor que tinha recebido o apartamento como pagamento de algum serviço? Não, senhor. Nunca comentou isso? Não, senhor. Ele comentou se ele pagava alguma coisa para morar nesse apartamento? Como é que ele morava lá? Se foi um empréstimo, se foi um aluguel? Não comentou. O que ele me falou foi isso, e ele me falou várias vezes
E ele veio aqui, aí ele dizia, a gente se encontrava, conversava, aí ele falou isso para mim, após um apartamento de remissão, vergonha. Eu tenho que comprar um e entregar o apartamento dele. Isso foi o que ele me falou, e não foi só uma vez, não, ele me falou várias vezes. Tá, uma última pergunta. O senhor presenciou alguma conversa do seu Patrick com o seu Remy sobre esse apartamento? Não fui. E o seu Remy também conversou alguma coisa com o senhor sobre isso? Senhor. Oi? Não. Só o Patrick que falou disso para mim. Eu nem sabia. Eu nem sei onde que é esse apartamento aí. Eu só sei que é em São Luís. Eu nem sei onde é. Tá bom, tá certo. Doutor Raimundo, alguma pergunta? Doutor Raimundo? Doutor Raimundo? Caiu, né? Vamos ver se ele volta aí. Hoje tá difícil. Tá difícil. Tá na sala, doutor. Doutor Raimundo? Doutor Raimundo, eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo, se o senhor não me responder. Doutor Raimundo? Consegue conectar pelo chat aí, César? Estou aqui, doutor. Dá uma pausa na gravação, César, por favor. Para ele aparecer. Rinaldo? Pronto, só uma, excelência. Na verdade, nós continuamos aqui com a internet de todas as formas. Estamos no móvel aqui agora para ver se dá certo. Só uma única pergunta, excelência. Se ele sabe me dizer, ele mencionou aí do prefeito Nilson, qual foi a época da gestão desse prefeito Nilson? Não entendi, doutor. Por favor. Quando foi que o prefeito Nilson governou Palmeirândia? Doutor, eu não me recordo, mas deve ter uns 15 anos, mais ou menos, mas não sei dizer com exatidão. Tá certo. Sem mais, excelência. Sem mais perguntas? Sem mais perguntas, encerra-se o depoimento da testemunha José Reinaldo. Obrigado, seu José Reinaldo. Bom dia. Obrigado, doutor. Bom trabalho para o senhor. Doutor Raimundo, a outra testemunha está remota também? Foi difícil, mas consegui. Agora vai dar certo. Seu Constantino, me diga, por favor, seu nome completo, CPF, endereço, profissão. Constantino Sbaraglia Neto. Ou não, pode continuar. CPF 896 583 538 00. Seu endereço. Endereço é Rua dos Bicudos, número 3. Apartamento 401. Isso é Renascença, né? É Renascença. Tá. Seu Constantino, o senhor tem relação pessoal ou comercial com alguma das partes? É amigo ou inimigo de uma delas? Não. Amigo e inimigo não, mas é conhecimento da cidade. Ok. O senhor, então, vai prestar o compromisso de falar a verdade como testemunho, ok? Pois não. Não me pena de responder por isso. Me diga uma coisa, o senhor conhece a dona Lovelyn, que é autora desse processo? Olha, eu a conheço, não de vista, não pessoalmente, mas conheço por intermédio do Dr. Patrick, né? O senhor também é médico? Não sou médico. O senhor conheceu o Dr. Patrick onde? Eu conheci o Dr. Patrick mais em Zedoca. Eu trabalho em Zedoca. E eu conheci o Dr. Patrick quando ele atuava como médico no Hospital CESP de Zedoca. Entendi. O senhor sabe se e quando o Dr. Patrick trabalhou em Palmeirândia? Olha, pelo que não tem essa precisão de data, né? Mas foi antes de Zedoca e ele, pelo que ele me contava, lá na BR-316 também ele atendia muitos municípios. Mas Palmeirândia foi antes de Zedoca. Mas o senhor saberia dizer
em Palmeirândia ele prestava serviço para o município, para o estado ou para uma clínica particular? Olha, ele prestava serviço para o hospital de Palmeirândia, mas não sei se é particular ou municipal, não sei. Era um hospital em Palmeirândia. Alguma vez o seu Patrick conversou com o senhor sobre o apartamento que ele morava com a família aqui em São Luís? Olha, eu tive um relacionamento maior com o doutor Patrick, lá, como eu disse, em Zedoca, e lá que nós conversávamos bastante. Uhum. Ele sempre agradecia ao doutor Remy por ter ajudado, né, por tê-lo ajudado, e também esse assunto do apartamento que ele havia emprestado, o apartamento para o doutor Patrick. Ele era muito agradecido por isso. Mas esse empréstimo não tinha prazo, não tinha uma possibilidade de compra? Olha, numa das conversas que nós tivemos, inclusive lá com a Caixa Econômica de Zedoca, que é meu cliente, ele dizia que estava buscando um financiamento lá na Caixa para poder fazer um financiamento, que ele queria comprar um apartamento. O senhor sabe dizer se era esse? Poderia ser esse ou outro qualquer, né? Ia depender de preço, né? Alguma vez ele conversou com o senhor se a integralidade do apartamento ou parte seria paga através de uma espécie de encontro de contas pelos serviços que ele prestou como médico ao seu Remy? Não, não. Era como se fosse um empréstimo. Ele tinha como empréstimo um apartamento, é isso? Foi cedido, né? Foi empréstimo, uma situação que ele estava numa situação financeira um pouco delicada, né? Uhum. E ele era agradecido por ele ter emprestado o apartamento para ele. Ele trabalhou lá há uns 2 anos, mais ou menos. Isso. Se eu não me engano, ele morreu quando ele trabalhava em Zedoca. Entendi. Tá. Então tá bom. Doutor Raimundo, tem alguma pergunta? Então, o que o senhor está dizendo, senhor Constantino, é que o Patrick disse ao senhor que era um empréstimo e não um pagamento. Não, empréstimo. Era um empréstimo enquanto ele se recuperava financeiramente. Me desculpe, eu não lembro se no começo das perguntas o senhor falou que conhece a dona Lovelin? Não conheço. Não conheço pessoalmente. Tá bom. Doutor Raimundo está aí, César? Novamente com problemas. Doutor Raimundo? Esse barulho é o dele de novo? Uhum. Me ouve, excelência. Agora sim. Eu tenho alguma pergunta para o doutor Constantino? Senhor Constantino? Só uma única, excelência. Você Pois não. sabe dizer se no ano de 2008 ou 2009 o doutor Remy era prefeito ou se concorria a algum cargo? Não entendi a pergunta, doutor. Qual foi a pergunta? Me ouve, excelência. Se o senhor sabe se em 2008 o seu Remy ele era prefeito ou candidato a prefeito ou algum outro cargo? Olha, eu não me lembro assim datas, mas pelo doutor Remy como político, eu me lembro que ele foi prefeito, foi deputado federal também, mas datas assim eu não lembro precisamente. Ok. Sei que foi prefeito. Mas ele quer saber se quando o seu Remy foi prefeito era na mesma época que o seu Patrick prestava serviço lá. Olha, o que Patrick me disse que ele prestou serviços em Palmeirândia também. Pois é, mas aí seu Remy era o prefeito na época, não? Não me lembro, não me lembro desse. Não me lembro. Tá certo. Doutor Rodrigo, alguma pergunta? O senhor se recorda quando foi que o senhor teve essa conversa com o falecido Patrick? Qual foi o ano, o mês? Olha, foi antes dele morrer, né? Eu acho que deve ter sido em 2014, 2013, 15, nessa época aí. Foi antes dele morrer, porque
Nós almoçávamos juntos ali também, né? Eu também. Ele me atendeu lá em Zedoca também, mas foi nessa época, 2014, por aí, antes dele morrer. O senhor sabe informar se a situação financeira dele ainda estava complicada nessa época que conversou com o senhor? Ele falou que estava com uma situação financeira um pouco ruim e que estava pensando, né? Agora que tinha melhorado, ele comprou um apartamento. Ele, na época, trabalhava de médico aonde? No Hospital CESP de Zedoca e outros hospitais lá da BR-316. A situação financeira dele ainda era ruim, mesmo trabalhando em mais de um local? O médico não paga bem no interior? Não sei. Não sabe informar. Sei. O senhor sabe informar se ele falou alguma vez para o senhor quanto ele oferia de renda mensalmente como médico de mais de uma prefeitura? Não tinha esse assunto com ele, essas conversas com ele. O senhor sabe dizer se esses médicos recebiam salário em dia nas prefeituras? Ou elas costumavam demorar a pagar, ou até mesmo às vezes nem pagavam? O senhor sabe informar isso? Não sei. Não sabe informar? A gente sabe pelo que a gente ouve aí, né? Mas não sei ele precisar se ele estava com salário atrasado, não sei. Ou se ele recebeu na gestão dessa prefeitura, recebeu alguma coisa? Ou... Olha, na época da prefeita lá de Zedoca, eu acho que ele recebia, né? Nessa gestão que ele Palmeirândia, se ele nessa gestão que ele, como médico, ele ficou lá, que o senhor informou que quase 2 anos, se ele recebeu suficiente como um médico de interior hoje recebe, ou na época recebia, ou recebeu, não recebeu, ou recebeu só para se alimentar, o senhor sabe dizer? Em Palmeirândia não tem essas informações. O que eu sei é em Zedoca, que ele trabalhava no CESP de Zedoca. Ele nunca falou, não. Anteriormente, assim, dos serviços dele, se alguma prefeitura tinha pago, ou ele tinha prestado serviço e acabou não pagando. Nunca falou. Ele só me dizia que ele estava numa situação financeira um pouco delicada. Um pouco delicada. Algo mais, doutor? Não. Tem mais perguntas? Ok. Sem mais perguntas, encerra-se o depoimento da testemunha Constantino. Obrigado, senhor Constantino. Bom dia. Dona Rosa, me diga, por favor, seu nome completo. Luciméria Maria da Conceição. CPF, seu endereço, sua profissão. Meu CPF é 064 093 168 52. Seu endereço, sua profissão, Estado Civil. É Araçagi, Praia de Mangue Seco, Raposa. Tá, a senhora é casada ou é solteira? Casada. Tá. Dona Rose, né? É. Rose, a senhora tem alguma relação de amizade íntima, ou de inimizade, ou relação profissional com as partes? O que a senhora é de cada uma delas? Sim, eu fui vizinha da Lovre com o doutor Patrick, aqui nesse apartamento do Barramão. A senhora conhece o seu Remy? Tem alguma coisa contra ele ou a favor dele? Não conheço, não. Tá. Então a senhora tem que prestar o compromisso de dizer a verdade como testemunha para não ser processado no caso de faltar com a verdade, ok? Sim. Diga uma coisa, a senhora conheceu o doutor Patrick, né? Sim. Quando ele foi morar nesse apartamento, ele já foi junto com a dona Lovely? Olha, eles vinham de outro apartamento aqui, que era do Remy, e ele veio junto com ela, com um bebezinho. O apartamento era desocupado aqui do meu lado, que eu também moro numa cobertura, e ela veio. E quando eles vieram, eu estava reformando meu apartamento, ela disse que morava no apartamento do Remy, aqui mesmo no Barramar, em outro apartamento, e que o marido dela era médico e estava trabalhando com o Remy no interior e tinha feito negócio nesse apartamento com ele, para pagar em serviço. O que eles me disseram. Então, peraí, deixa eu entender uma coisa. A senhora está dizendo que a dona Lovely e seu Patrick já moravam aí no condomínio Barramar, num outro apartamento que era do seu Remy. Sim. Eles estavam indo para esse segundo apartamento que também é do seu Remy. Sim, que eles estavam feito negócio nesse apartamento. Quem comentou isso com a senhora?
Foi a esposa dele, a Love. Ela veio, eu estava reformando meu apartamento, e ela veio falar comigo que era caro. Eu digo, sim, mas esse apartamento não é alugado e vocês vão reformar? Ela disse, não, meu marido é médico de reme, trabalha para ele no interior, e ele fez negócio no apartamento. Alguma vez a senhora conversou com o seu Patrick sobre esse assunto? Sim, ele assim comentou que ele ia reformar igual o meu, que o meu reformei bem bacana. E eles disseram que quando o Remy passasse o documento para ele, que ele ia reformar. Aí eu até falei para ele, só reforme depois que passar o documento, porque gasta muito, disse para ele. Ok, mas a senhora... Mas aí mesmo assim ele reformou? Não, reformou não. Ele não passou. Ele nunca reformou. Senhora? Ele nunca reformou, ela dizia que ele não passou o documento, só quando passar que ele ia reformar. Mas alguma vez o seu Patrick conversou com a senhora sobre a forma que ele tinha adquirido esse apartamento? Sim, falou que tinha feito um negócio com ele para pagar em serviço, que ele era médico e trabalhava por Remy no interior. Quem disse isso para a senhora foi o próprio Patrick? O Patrick falou isso para mim. Agora, aonde ele trabalhava, eu não sei. Entendi. Tá. A senhora viu alguma vez o seu Remy ou alguém enviado dele ir no apartamento falar com a dona Lovelyn para pegar de volta, alguma coisa assim? Sim, depois que o Patrick morreu, eles começaram a vir um rapaz que toma conta, vinha aqui, fazia até escândalo aqui, dizendo que ela tinha que entrar no apartamento, e ela dizia que não, que mandava entrar na justiça porque ela não tinha documento, mas que tinha feito o negócio, né, no apartamento, né, só que ele nunca passou por nome dela, mas veio um rapaz que cuida dos apartamentos dele, veio aqui, umas 2 vezes, como eu era cínica, às vezes ele batia até na minha porta, pensando que era o do Patrick, eu dizia, não, é esse outro aí. E vocês nunca denunciaram isso à polícia? Não fizeram uma ocorrência, né? Não, acho que a gente não sabia como é mesmo o negócio certo, né? Então quem tinha que fazer era ela, a Lovre, né? Só sei que um rapaz vinha aqui, até com desaforo aqui. A senhora não sabe como se chama esse rapaz? Não sei. Só sei que ele tomava conta dos apartamentos dele aqui. Eles têm uns 2 ou 3 aqui, eu não sei bem direito. Tá, então, para finalizar, então a senhora está dizendo que conversou tanto com a dona Lovelyn quanto com o seu Patrick, que esse apartamento seria adquirido pela prestação de serviços, né? Isso. A senhora sabe dizer se o seu Patrick prestava serviço para o seu Remy, ou para a prefeitura, ou para o governo, ou para alguém? No começo aqui, surgiu as 2 coisas, que ele trabalhava para a Remy e trabalhava também em prefeitura aí, né? O que a senhora quer dizer como surgiu as 2 coisas? Aqui, eles falavam, a Love falava comigo, ele que estava trabalhando com o Remy, aí depois ele trabalha também em prefeitura, né? Eu não sei como era a situação lá, né? Eu só sei que surgiu ela mesmo falava que ele trabalhava, né? Mas a senhora alguma vez tratou diretamente com o seu Patrick sobre isso? Não, porque ele vinha aqui muito pouco, ele chegava aqui tarde da noite, aí trazia um monte de coisa que até eu brigava, porque ele fazia muita zoada quando chegava, ele trazendo coisa daí, negócio de porco, de bode, de muita coisa ele trazia do interior. Aí Tá, mas então se a senhora conversava pouco com ele, a senhora não ouviu da boca do seu Patrick que o apartamento ia ser para serviço, ouviu? Vi, sim. Quando eles foram falar comigo se gastava para um apartamento, eu disse que gastava. Eu disse assim, olha, mas não vale a pena vocês reformar um apartamento que não é de vocês. Aí ele disse, olha, eu estou 2 anos aqui juntando, comprando material, tudo. Aí ele disse, não, já está em negociação, já fiz negociação com o doutor Remy, em pagamento de serviço, né? Ele falou para mim, o Remy 30 falou... O seu Patrick falou para mim, isso aí. Quando ele por que ele nunca passou para o nome dele? Pois é, ele disse que estava esperando, e Remy disse que estava esperando uma pessoa assinar, para passar, que eu até disse, ó, tem cuidado, não vai reformar antes de ter o documento na mão. Eu até falei isso para eles. Né? Mas quem é essa pessoa, se o seu Remy está pedindo apartamento no nome próprio? Assim, tinha, por exemplo, uma esposa assinar alguém. Não estou perguntando o que a senhora acha, eu quero saber se a senhora sabe quem seria essa pessoa. Não sei. Só falou que o Remy disse, tem que não sei quem assinar. Ele disse lá que eu não lembro, na época é muito tempo. Foi em 2000, né?
Tá bom. Doutor Rodrigo. A senhora alega que foi síndica do condomínio? É isso? Sim, fui síndica. Então, a senhora sendo síndica, a senhora sabe. Alguma vez o senhor Patrick atrasou o condomínio, alegou que estava passando dificuldade financeira nesse período que ele viveu aí? Olha, na época dele, eu não é que ele pagava condomínio, que ele estava trabalhando, eu não era síndica lá. Não foi nessa época. Aí depois que ele morreu, né? Ela atrasou o pagamento. Na gestão, a sua gestão não foi quando ele era vivo, né? Não, na gestão era só vizinha dele, entende? Outra coisa, a senhora sabe informar se eles tinham uma vida apertada quando o seu Patrick era vivo, ou a vida deles era relativamente boa? A senhora sabe informar isso? Se ele tinha carro, se o carro dele era novo, se o carro dele era velho, se eles saíam, viajavam para fora do estado, esse tipo de coisa. Se o filho dele estudava em escola particular, escola pública, eu quero saber isso. O filho dele estudava em escola particular, ele tinha carro bom, ela tinha carro, ele tinha até Hilux, né? Agora, na época de atrasar o condomínio, foi na época que ele morreu, aí ela começou a atrasar. Então isso que eu queria saber, se como médico ele ganha, porque o que eu escuto aqui no interior, o médico ganha bem. Então, Doutor Rodrigo, mas eu queria entender qual é a pertinência das perguntas. Porque eu quero saber exatamente. Atualmente, a senhora sabe dizer quanto é que vale esse imóvel atualmente? Eu sei o valor porque eu olhei aqui na OLX, mas a senhora sabe quanto é que vale? O meu, todo reformado, eu vendi em 2018, eu vendi por 280. 280, né? E saiu no 280. Uma troca que eu fiz num sítio, na praia, saiu por 280. Aí, 2018. Né? O meu está todo reformado. Esse daqui não vale. Né? Vale menos, então? Menos, que ele não tem reforma Mas, nenhuma. doutor Rodrigo, eu preciso entender a pertinência dessas perguntas, doutor. Porque se ele prestou serviço durante 2 anos, eu quero saber se é compatível o valor do imóvel com o valor da prestação de serviço de um médico no interior. Doutor, mas aí ela não tem, aí seria uma opinião dela, porque ela não vai saber nem quanto ele ganhava, nem quanto ele ganhava. Eu quero saber, ela disse que o dela foi 280 mil, no caso, então o apartamento é nessa faixa de valor. Certo. 2018, meu apartamento é todo reformado. Ok. Cerâmica, o dele aqui está do jeito da construtora. Sim. Entendeu? Aí também eu não sei quanto ele ganhava, eu não sei se os carros eram dele, não sei, eu só sei que ele tinha esse carro, né? E ela também, inclusive, ela teve que pagar o dela, vender para pagar, porque não estava quitado e ela não teve condições de quitar. Certo. Ok. Tem mais perguntas? Sem mais perguntas, encerro o depoimento da testemunha Rose. Obrigado, dona Rose. Bom dia. Temos mais uma, doutor, é isso? Senhores, mas eu pediria que fossem perguntas mais objetivas de ambas as partes, ok? Ótimo. Dona Rose, tem mais só uma pergunta para a senhora. Sim. Quando a dona Lovely morava com o seu Patrick lá no apartamento, havia uma criança pequena? Sim, tinha 3. Lá no outro. Eles têm 3 filhos. Quando foi morar nesse apartamento aí que a senhora está? 3 filhos pequenos, todos 3. Não, mas quando eu se recorda os nomes? Eita, não sei o nome dele, não. Como é? Quando foram morar nesse apartamento, a senhora se lembra das idades? A idade deles? Eu sei que uma veio bebezinho no colo, mamando. Bebezinho assim de meses. E a outra? Os outros 2 já veio de 1 ano e pouco, 2 anos, mais ou menos isso. E a senhora não sabe os nomes? Rapaz, eu esqueci. Olha, vai fazer o quê? 5 anos que eu não falava com a Lovre. Que não venho aqui, que eu moro aqui. É isso, doutor Raimundo? Ela não sabe precisar nem a média da idade dessa bebezinha que ela menciona? Eu acho que o mais velho já tem 13 anos, que eu sei. 13 anos, o mais velho. O outro deve ser 12, não sei. Essa bebezinha que a senhora mencionou, você não sabe a data, precisa a data? Não, eu não sei, eu não...
saber data assim do filho dos outros. Eu era vizinha, eu trabalhava, eu chegava de noite, eu conversava com ela aqui na porta, na hora que ele entrava, a gente conversava. Não vai conseguir precisar, doutor. Quantos anos ela deve ter hoje? Eu só sei que eram 3 filhos que ela tinha. Eu digo hoje, essa bebezinha tem quantos anos hoje? Ela tem noção? Ela sabe? Ela deve ter uns 10, 11 anos, por aí, 10 anos. Ótimo, sem Não sei quantos anos ela tem. Tá bom, dona Rose, obrigado, viu? Ela bebê. Tá certo, obrigado. Cadê o moço, o senhor que estava sentado? Não, mas tem 2 pessoas, vai ficar 2 pessoas na sala, César. Tem a dona Juliana. É melhor falar logo porque está lá em Brasília, né? Isso, tira o seu, como é que é o nome? Agora é o seguinte, dona Lovely, esse senhor aí vai precisar sair de novo, para a gente ouvir logo a Juliana. Dona Juliana, bom dia. Bom dia. Como é o seu nome completo, por favor? Juliana Rodrigues de Souza e Veiga. CPF, identidade, CPF, endereço, profissão, estado civil. CPF 991-220-14187. Casado. E sou professora. Dona Juliana, a senhora tem alguma relação de amizade, alguma relação comercial de inimizade com a dona Lovely e o seu Remy? Não, eu trabalhei muito tempo com o doutor Remy e com a Lovely eu conheci através do doutor Patrick. Peraí, senhores. Perdão, não, desculpa, o seu Remy tá. E com a Lovely o quê? A Lovely eu conheci, ela como esposa do doutor Patrick. Então a senhora vai prestar depoimento como testemunha com a obrigação de dizer a verdade para não responder pelo crime de falso testemunho, ok? Tá. Então a senhora trabalhou com o seu Patrick? Trabalhei também com ele. Eu fui para o Maranhão para trabalhar com o doutor Remy. Já trabalhava com o doutor Remy na Câmara dos Deputados, enquanto ele é deputado federal. E aqui no Maranhão a senhora foi trabalhar em que cidade? Em Palmeirândia. Era na prefeitura? Não. Era diretora do hospital particular conveniado à Secretaria de Estado do Maranhão. O seu Remy tinha ou tem a época do Dr. Patrick, ele tinha uma clínica lá em um hospital em Palmeirândia, é isso? Foi quando foi inaugurado. Ele já tinha esse hospital, ele estava desativado, porque era da prefeitura conveniado com a prefeitura de lá, e de acordo deles, ele estava fechado, e eu fui para a gente inaugurar esse hospital novamente. A senhora se recorda que ano foi isso? Foi em fevereiro de 2008, foi até no aniversário de Dr. Remy a inauguração. O Patrick, ele trabalhava para o seu Remy ou para a prefeitura? Ele trabalhou, eu conheci ele no mesmo dia da inauguração, que ele veio trabalhar com o Dr. Remy. Há muito tempo eles já trabalhavam juntos e estavam afastados. E aí, nessa inauguração, o Dr. Remy chamou o Dr. Patrick novamente para trabalhar com ele. Mas aí, quando a senhora diz trabalhar com o Dr. Remy, é na condição de médico, empresário, ou o seu Remy era o prefeito? Médico. E no período que o seu Patrick prestou serviço lá na região de Palmeirândia, ele era empregado de quem? Do hospital de Dr. Remy. Mas então quem pagava era uma instituição privada, não era o município? Era privado. A senhora sabe alguma coisa sobre esse imóvel que está sendo disputado aqui no processo? Doutor, é o seguinte, a história que eu sei que eu presenciei foi a seguinte: o Dr. Patrick, ele trabalhava com cirurgia e a gente estava em plena campanha também eleitoral, política, na época de 2008. E o Dr. Remy o chamou para trabalhar em conjunto com ele. E nesses trabalhos, ele efetuava trabalhos como clínico, e ele trabalhou também como diretor clínico dessa fundação. E a gente realizava mutirões, onde o doutor Patrick levava seu aparelho de ultrassom para atender populações, números enormes de pacientes. E aí, como o hospital era conveniado à Secretaria de Estado, e aí às vezes demorava pagamentos, e aí ficou acordado que esse apartamento que ele já morava ficava em pagamento do serviço prestado do Patrick para o Remy. Esse foi o acordo. É o que eu sabia até então.
Não, mas a pessoa que era dona do apartamento era o seu Remy. Sim, E o seu Remy disse que então ele daria o apartamento para o seu Patrick em pagamento de valores por serviços prestados, é isso? já serviços já prestados que estavam em aberto. Entendi. Para ele continuar a prestar o serviço, aquele serviço, e aí ele entraria como pagamento total do apartamento. Tá, mas nós precisamos esclarecer uma coisa. Aliás, duas. A senhora testemunhou essa conversa entre o doutor Remy e o doutor Patrick, é isso? Verbalmente, sim. Então, o doutor Remy disse que para pagar o doutor Patrick, ele passaria o apartamento, ele entregaria o apartamento seria do doutor Patrick. Foi quase uma discussão entre os dois, o doutor Patrick alegando que não tinha pagamento, e que ele ficava quase o mês todo no hospital, realizando mutirões, os aparelhos de cirurgia, e aí o doutor Remy, que não estava recebendo os pagamentos pela secretaria, disse para ele que esse apartamento entraria como pagamento, para ele continuar. Inclusive, foi quando ele foi o diretor clínico, também respondendo como diretor clínico do hospital. Tá. Essa relação comercial e profissional entre o doutor Patrick e o doutor Remy durou quanto tempo? A senhora se recorda? Quando eu cheguei no Maranhão, eles já eram amigos. Eles já eram amigos. O doutor Remy já tinha trabalhado com o doutor Patrick há muito tempo. E por questões também de discórdia, eles se afastaram. O doutor Remy chamou o doutor Patrick novamente para trabalhar com ele. Tá. E aí, nessa nova fase da relação de trabalho, aquele apartamento persistiria como para ser pago para o seu Patrick? Isso. Não era só um empréstimo para moradia, era um pagamento, passaria a ser do seu Patrick o apartamento. Isso, porque o doutor Patrick colocaria até o aparelho dele, que naquela época era uma geração de ultrassom, e ele realizaria os exames todos também para acordar com esses valores aí. E essa conversa aí sobre entregar o apartamento como pagamento, ninguém contou para a senhora que presenciou. Eu presenciei porque eu ficava responsável também por marcar plantões e pagamento, porque a gente marcava plantões para efetuar depois o pagamento no escritório do doutor Remy em São Luís. E aí, como o doutor Patrick ficou acordado nesse sentido, e aí então não ficou como eu colocasse os valores dele, entendeu? Ah, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A sua relação de trabalho com o Dr. Remy acabou quando? Em 2009, quando eu fui para a prefeitura, porque o candidato que ele apoiou ganhou, e aí o hospital fechou, e aí eu fui para a prefeitura do município. Entendi. Mas a senhora ainda mantém relações com o seu Remy? Não, não tem. Mas a senhora simplesmente se afastou ou vocês tiveram algum problema de ordem profissional, alguma coisa pessoal? Não tive problema, inclusive ele me sugeriu, na época que o hospital estava nessa iminência de fechar, ele me sugeriu que, já que eu tinha apoiado o atual prefeito, para eu procurar e conseguir ver se eu conseguia alguma oportunidade. Não foi nesse sentido, não. E a senhora saberia dizer por que o seu Patrick não passou o apartamento para o nome dele? O doutor Patrick, infelizmente, ele era assim, desorganizado com as coisas dele nesse sentido. E ele tinha muita boa fé. Não, mas aí então, a pergunta é específica. A senhora saberia dizer por que ele não passou? Não sei. Tá bom, tá certo. Doutor, essa testemunha é da dona Nobre, né? Não, doutor Rodrigo. Juliana, assim, era só o senhor Remy, ou só o senhor Patrick, ou era comum prefeitura ou prestadores de serviço na área de saúde atrasarem ou não pagarem médicos ou profissionais de saúde nessa época no estado do Maranhão? Desculpe, doutor, não entendi. Se era comum ou era um fato isolado, se era comum atrasar ou não pagar médicos nessas prefeituras do interior ou esses hospitais privados, essas clínicas privadas no interior. Se era comum isso. Na verdade, doutor, eu não sei te responder com exatidão, mas o que aconteceu é o seguinte, a gente tinha um convênio
firmado com a Secretaria de Estado. E esse convênio, para ser pago, ele era primeiro auditado. E aí, às vezes, demorava 1, 2 meses para a gente receber o valor e firmado naquilo. Então, às vezes, demorava a repassar o pagamento. Ok. Secretaria. Mas a secretaria repassava o convênio a doutor Remy e eles sim faziam os pagamentos dos médicos. Ok. Certo. E o senhor Remy, ele trabalha, se a senhora sabe informar, se ele trabalha até hoje com essa gestão hospitalar, se ele tem clínica no interior, aqui na capital? Não sei te informar com verdade, não, mas lá no Palmeirândia, não. Não, mais Palmeirândia? Não, ele tinha também em São Pedro, também eu acho que foi desativado. E também tinha em Araiós, mas eu acho que lá, como a mulher dele é atual prefeita de lá, talvez esteja funcionando. Certo. Então, a senhora falou acerca do seu Patrick, que ele não registrou o imóvel na época da suposta negociação. O seu Patrick, eu gostaria de saber acerca da vida financeira dele. Ele tinha uma boa vida financeira ou não? Doutor Patrick, ele tinha um projeto muito grande em relação e ele estava colocando todos os ganhos dele no hospital que ele estava construindo no Maranhão, no Pará. Então, tá. Então ele colocou tudo isso. A senhora sabe me informar, a senhora chegou a conhecer esse apartamento que ele estava com a senhora Lovely alguma vez, aqui em São Luís ou não? Eu fui uma vez, mas eu não cheguei a subir, não. Eu fui uma vez deixá-lo lá no apartamento, mas eu não subi. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Doutor Raimundo. Excelência. Excelência, a primeira pergunta, eu queria que ela respondesse, se a mãe dela trabalhou para o senhor Remy como doméstica. Sim, muito tempo. Ela sabe precisar quais foram as circunstâncias que ela saiu? Porque estava muito longe de casa, meu pai estava precisando, minha avó também de casa, e ele veio embora. Doutor, mas qual é a pertinência? Eu preciso entender. Os senhores estão indo para um lado que eu não consigo compreender. O que tem a relação da mãe dela? Tá, tudo bem, Excelência. Vou prosseguir aqui. Só para ela confirmar, qual foi o ano que ela saiu do Maranhão, Excelência? Eu acho que em 2008. 2008. Ela deixou o Maranhão, né? Certo. Ela sabe me dizer o nome dessa instituição, que era privada, que o senhor Patrick trabalhou lá em Palmeirândia? O Hospital Santa Luísa. Palmeirândia. Era o Hospital de Doutor Remy. Esse era o nome da empresa? Eu não estou entendendo. Era a fundação. Era uma fundação. Era um hospital. Eu trabalhei no hospital, mas o Doutor Remy tem uma fundação, tem uma rede. Não, ele quer saber se a senhora lembra o nome, só o nome. Santa Luísa. Maria Luísa. Alguma coisa assim. É o nome da mãe do Doutor Remy. Ok. Então, me confirmo. E por quanto tempo o senhor Patrick trabalhou, prestou serviços lá? Quando eu estava lá, ele ficou 2008 até 2009. Até 2009? É. Em 2008 você saiu, não é isso? Não. Em 2008 eu comecei, em fevereiro de 2008. Mas a senhora disse ainda há pouco que teria saído em 2008, indo embora em 2008. Não, desculpa. Eu saí em 2009 quando o atual prefeito assumiu lá e eu fui para trabalhar com ele. 2009. Uhum. Depois que ele assumiu em janeiro, eu acho que entre final de fevereiro e março de 2009. Você sabe dizer quanto tempo aproximadamente a senhora disse que ele ficou sem receber? Quanto tempo? A senhora sabe? Quanto tempo o quê? Ele ficou sem receber, como a senhora afirmou no seu depoimento? Não, eu não sei se dizer a data, não. Eu sei que ele estava sem receber. Eu não sei se era 1 ou 2 meses, mas ele estava sem receber. E nessa época, um médico que trabalhava como ele não deveria receber menos de 40 mil reais. A senhora sabe me dizer se nessa época o senhor Patrick trabalhava em outro lugar, em outra instituição, ou só nessa Hospital Santa Luzia, Maria Luzia, que a senhora mencionou? Ele trabalhava lá, como eu disse, o serviço prestador era como diretor clínico, trabalhava em cirurgias e trabalhava nos mutirões e 2 ou 3 dias na semana, se não me falha a memória. Então, só para que eu possa entender aqui, ele trabalhava então só neste local? Não sei te dizer, não faz parte da vida pessoal dele.
Trabalhava com ele e eu sei o quanto ele trabalhava lá. Agora, se ele trabalhava em outros municípios, eu não sei também. Não, mas porque a senhora trouxe tantos detalhes que eu pensei que a senhora soubesse. Seria interessante. Em janeiro de 2009, essa inscrição fechou? Em janeiro, não. Ela ainda ficou um pouco... Eu saí de lá e continuou aberta. Tá. A senhora sabe dizer quando foi que fechou, que a senhora mencionou aí no seu depoimento? Não, eu não falei fechou. Eu disse que eu saí. Tudo bem. E quando a senhora saiu, o seu Patrick ainda ficou? Não me recordo, mas eu acho que ele ficou. Não me recordo com certeza, mas eu acho que ele ficou sim. Ficou porque não tinha médico para trabalhar lá. Não tinha médico para trabalhar lá e ele ainda ficou aberto o hospital, provavelmente ele ficou. Ok. Sem mais perguntas, doutor? Tem mais? Ok. Eu queria só perguntar uma coisa para a senhora, dona Juliana. A senhora disse ainda há pouco que presenciou o seu Remy dizer que ia dar o apartamento em pagamento para o seu Patrick por conta de um atraso, certo? Uhum. Mas esses atrasos, eles... Desculpa, só corrigindo. Não foi só de um atraso, foi que firmaria também esses pagamentos no decorrer do serviço. Ok, isso que eu quero perguntar. Os atrasos aconteciam, mas os pagamentos também. Os pagamentos aconteciam de modo atrasado, mas eles aconteciam. Eles aconteciam. Para os outros médicos, acontecia sim. Mas o doutor Patrick quase sempre recebia como se fosse um adiantamento. Para suprir aquelas necessidades daquela ocasião. Então, que eu quero... até alimentício para a família. Então, a senhora está dizendo que o seu Patrick chegava a receber, inclusive, adiantado. Mas, então, esse apartamento teria sido entregue como uma compensação pelos atrasos ou por uma compensação pelos pagamentos que não aconteceram. São coisas diferentes. Pois é isso que eu estava explicando para o senhor. Que nesse dia, no meio da discussão, foi acordado exatamente isso. Que ficaria os atrasos e no decorrer dos serviços dele prestados. Que ele prestaria os serviços ainda para a completude do valor do imóvel. Mas então, no dia dessa conversa, o que já estava atrasado como pagamento não foi quitado, seria quitado como apartamento, é isso? Não foi quitado. Inclusive, doutor Remy, ele fazia recibos para pagamentos de médico e funcionários também, porque ele não assinava nossas carteiras. E aí ele deve ter também os recibos, porque o doutor Patrick não assinou, que não tem. Então a senhora está dizendo, se eu bem entendi, que o que o seu Patrick já tinha atrasado, ele não recebeu. Não, ele colocou como pagamento do apartamento. À frente também, ele passou alguns meses trabalhando sem receber, mas para receber o pagamento do apartamento, é isso? Exatamente. Ok. Tá bom, então. Obrigado. César, pode encerrar. Obrigado, dona Juliana. Bom dia. Tem mais uma testemunha, não é isso? É um senhor? Exato. Pode entrar, dona Loverin. Obrigado. Pode tirar a dona Juliana, César. E para um pouquinho a gravação. Tudo bom. Como é que é o seu nome? Meu nome é Guilherme Lopes da Silva. Guilherme, me dê seu CPF, seu endereço, por favor, sua profissão. Meu CPF é 037 157 608/34. Tá certo. O senhor mora onde? Eu estou morando na rua São Batalhão 290. Aí sou de Barãozinho. Tá. Tem residência em Barãozinho. Como é mesmo o seu primeiro nome? Lopes da Silva. Não. Guilherme Tel. Não, o seu primeiro nome. Meu primeiro nome é Guilherme. Guilherme, tá. Seu Guilherme. Lopes da Silva. Tá. Eu sou conhecido como Guilherme Tel, né? Tá certo. O senhor... E o meu nome é o nome artista, né? Tá. Seu Guilherme, o senhor conhece a dona Lovely e o seu Remy? Qual é a sua relação com eles? A relação que eles tinham lá era muito boa, a relação de doutor Remy mas o Patrick, né? Não, qual é a sua relação com eles? A minha relação são muito boa. E o Renato Patrick e Love, quando eu vim aqui para São Luís, eu morava em Barãozinho, me hospedava aqui, junto com o menino, com ela, quando ele estava trabalhando em Pinheiro.
Eu ia buscar ele lá em Pinheiro. E com o seu Remy? E com o seu Remy? Doutor Remy, eu conheci ele assim, pessoalmente. Eu não tenho assim, aquela amizade. Eu tenho um Patrick, né? Conheci o doutor Remy Trinta, porque o Patrick mandava presente para ele, eu ia levar na Raposa, moto, peru. Tá bom. Tá. Então, assim, ó, eu preciso que o senhor responda as perguntas sobre o que o senhor souber, tá? A verdade, um compromisso de dizer a verdade, para não responder pelo crime de falso testemunho, tá bom? Excelência, se me permite, Excelência. Oi. Fazer uma contradita da testemunha, está dizendo que residiu aí, ou reside, né? Então tem uma certa relação íntima aí, uma certa relação de proximidade, além do normal, talvez possa prejudicar, por isso que a gente faz Mas, doutor, mas a dona Rose era mais próxima ainda, que era a síndica. Não, mas é porque ele acabou de dizer que residiu aí, né, por um determinado tempo. Então tem uma certa... Residiu nesta casa, neste apartamento, ele foi acolhido. Então, de certa forma, pode macular. Eu não entendi dessa forma. Seu Guilherme, o senhor morou aí com o seu... Patrick? Morou nesse apartamento aí? Eu sempre dormi aqui. Eu vim do interior, dormi aqui, mas os meninos, Manuel, Marquele e Sofia... Ah, entendi. Entendeu? Tá bom, então, tá certo. Doutores, então, em virtude da contradita e da declaração do seu Guilherme, eu vou ouvi-lo apenas como testemunho, como informante, ok? Seu Guilherme. Pois não. Me diga uma coisa. O senhor sabe em nome de quem está esse apartamento? Rapaz, eu sei que é de Remy 30, agora não sei se está em nome de terceiro, quarto, né? Eu sei que o senhor sabe... Patrick falou para mim que tinha comprado ele pagando em prestação, em serviço. Só isso que eu sei do Patrick. Tá, vamos devagarinho. Vamos devagarinho. Ele pagava... Isso, devagarinho. Ele pagava em prestação ou ele pagava em serviço? Ele pagava em serviço. Segundo a informação que eu tenho no final do Patrick, né? Ele pagava em serviço. Mas me diga uma coisa. Se ele pagava esse apartamento com serviço, como é que ele fazia para ganhar dinheiro para se manter e manter a família? Não, mas a prestação, quando ganha 10, paga 3, né? Não, eu tô... Mas veja... Mas eu tô Não, eu sei disso, mas isso aí é só sua opinião. Eu estou perguntando o que o senhor conversou com o seu Patrick sobre isso. Eu conversei com ele porque ele pagava, descontava uma parte do salário dele, uma parte, né? Do salário dele, né? Para o apartamento. Isso que eu tinha, o contrato com ele era isso. Ele descontava uma parte, cada mês descontava uma parte. Esse que ele me contava para mim. Alguma vez o seu Patrick reclamou que estava com salário atrasado? Patrick? Falou. Ele sempre atrasa os municípios, atrasa tudo. Ele sempre falava para mim que atrasava o pagamento dele. O seu Patrick era empregado do seu Remy ou era de prefeitura? Ele trabalha com o Remy e trabalha na prefeitura também, prefeitura. Você sabe que o doutor trabalha em 2, 3 dias, né? E o seu Remy atrasava, às vezes, o pagamento para ele? Eu acho que atrasava, né? Mas acho que atrasava. Não é assim que o senhor acha. Eu quero saber se o pagamento. Seu Guilherme, olha só. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. A gente precisa que o senhor responda com calma. Não precisa a sua opinião. Eu quero saber o que o senhor sabe ou o senhor não sabe. O seu Patrick reclamou que tinha salário atrasado? Ele reclamava que tinha salário atrasado. Tá. E como é que o seu Remy pagou esses atrasados? Ele foi lá e pagou uma parte de dinheiro, uma parte era para descontar do apartamento? Como é que era? Rapaz, eu sei que ele falava para mim que estava atrasado, mas quando ele pagava o pagamento, descontava a parte do apartamento. Descontava uma parte. Só isso. Então ele recebia uma parte de dinheiro, né? Uma parte de dinheiro e o outro descontava. Só mais um. Ele me passava para mim, o doutor Patrick, né? Tá bom. Só mais uma coisa. O seu Patrick comentou com o senhor alguma vez por que não passou o apartamento para o nome dele? Não, ele comentou para mim que ele não passava apartamento, ele ia só empurrando com a barriga, né? Olha, depois eu passo, nós somos amigos, depois eu passo. Pronto, só isso. Só falou isso. E era amigo mesmo. O Patrick era amigo dele. Tá bom, então, ele tá bom. Confiando, né? Tá certo. Doutor Rodrigo.
Eu estou satisfeito com o que o informante falou. Ok. Doutor Raimundo. Tem pergunta, excelência? Ok. Então, sem mais perguntas, encerra-se o depoimento do informante. Seu Guilherme, o senhor está liberado, viu? Tenha um bom dia. Vá com Deus. Liberado já? Sim, senhor. Muito obrigado, viu? Um Ah, abraço bom para dia. vocês aí, tudo. Muito obrigado. Bom dia. Bom. Ok, obrigado. Pode tirar, César, por favor. Doutores, sem mais testemunhas a ouvir, né? Nem outra diligência que me lembre. Vamos abrir o prazo para alegações finais. Algum requerimento? Não. Não, excelência, nenhum. Tá, eu faço mais uma pergunta aqui. Não existe nenhuma possibilidade de acordo, senhores, para compor esse processo? A dona Love lhe pagar algum valor? O seu Remy dar algum desconto? Não existe? Hã? Ouviram minha pergunta? Excelência, da nossa parte, só concedendo prazo para desocupação. Pode ver um prazo maior, mas de outro tempo não. Tá certo. Dona Love. A parte a gente reitera, como está na contestação, que houve a negociação e subsidiariamente ao uso capião, como está lá na contestação. Tá bom, perfeito. Então é o seguinte, doutores, ouvidas as testemunhas e informantes, encerra-se a instrução processual com prazo sucessivo de 15 dias para alegações finais, ok? Certo. Eu fico nesta unidade até sexta-feira, acho pouco provável, mas se fizerem algum acordo, é só peticionar, ligar e a gente avalia, ok? Certo.